Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. De volta aqui mais uma vez para deixar uma palavra de Deus aos nossos corações. Mas antes disso, vamos adorar a Deus. Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Vamos aprender um pouco de Davi, da história de Davi. Você lê a palavra, você conhece um pouco da palavra, pois é isso que Deus quer, que nós conheçamos a palavra dele, que prossigamos a conhecer esse Deus maravilhoso. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é linda, ela é poderosa, ela nos ensina muita coisa sobre esse Deus que é Pai, que é amor, que é misericórdia, mas é juízo. E nós vamos aprender um pouco sobre Davi. Mirelle Torres, paz do Senhor, querida. Deus abençoe por estar aí comigo, amém? Vamos ouvir um pouco desse louvor, porque nós queremos nessa geração ser como Davi, adoradores. Tá ouvindo daí? Amém? Que a gente possa nessa geração, em meio ao caos, poder adorar esse Deus maravilhoso. Esse Deus que pode todas as coisas. Esse Deus que é infalível, que busca os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Procura os fiéis da terra para andar com eles. E nós viemos falar sobre a presença santa de nosso Deus maravilhoso. Antes de Jesus vir encarnado, Davi já falava pelo Espírito Santo sobre esse Deus lindo. E eu vim falar com vocês sobre esse Deus que Davi servia e que hoje nós servimos. Mirelle Torres, é assim? Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. Vamos louvar a Deus? Eu me rendo a ti. Dá para ouvir, Mirelle? Você dá um ok, se dá para ouvir? O som? Rios de águas vivas dentro de mim. Deixa já uma palavra para nós. Já ouvimos nosso pastor presidente pregar a palavra com a nossa pastora. E o Espírito Santo me levou a algumas palavras nessa manhã do dia de hoje. E durante a tarde, o Senhor tem falado comigo através da palavra. E a minha mente ficou trabalhando nessas palavras. Sobre Deus que é Pai. Sobre a excelência de Deus. E como conseguir conquistar, viver na presença de Deus sem perder. Você vai aprender um pouco hoje, amém? Para manter-se equilibrada na presença de Deus, para permanecer determinada na presença de Deus, porque Davi deixa um ensino e um legado maravilhoso para quem quer temer a Deus. Vou reiniciar o louvor para a gente deixar uma rápida palavra, porque o maior objetivo é trazer para vocês a presença de Deus. É que sem Ele nada poderemos fazer, porque tudo que fizemos ou fazemos é por Ele e para Ele são todas as coisas. Se Jesus te salvou, é porque a glória é para Ele. Se Deus te deu, é porque a glória é dele e de ninguém mais. Aleluia. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nos ensina a caminhar em humildade diante dele e com nossos irmãos, respeitando a todos e a todo mundo e a tudo, e sermos agradecidas por tudo que todos têm feito por nós, sabendo que é o nosso Deus que trabalha em nosso favor. Não é assim, Mirelle Torres? Não é assim? Ele trabalha em nosso favor. Pastor, vice-presidente, é uma responsabilidade falar com o senhor aí. Amém? Mas eu vou ser breve, pastor. Muito obrigada por estar aí. Porque o Senhor falou na minha mente sobre Pai, a bondade de Deus como Pai. Mas a palavra de Deus veio na minha mente sobre Davi. Como ele conquistou a presença de Deus. Como ele continuou na presença de Deus sem perder. E nós vamos aprender um pouco desse rei que deixou um legado para o seu filho, que
reinou com excelência e sabedoria de Deus. Por isso que se faz necessário que a gente leia e estude a palavra de Deus. Porque quando lemos a palavra, conhecemos mais de Deus. Nós entendemos um pouco da grandeza e da excelência de um Deus todo-poderoso. E para ficar na presença dele não é de qualquer jeito, você concorda comigo? Ele merece toda a honra, ele merece toda a glória e todo o louvor. Pois eu vou deixar para vocês, segundo Primeiras Crônicas, nós temos que viver em adoração, em santidade, em sacrifício ao nosso Deus. É isso que ele quer, ele requer de nós. E Davi nos ensina aqui, Primeiras Crônicas 15 e 26, que diz assim: E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi vestiu de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores. E Kenanias, chefe dos que levavam a arca, e dos cantores também, Davi levava sobre si um éfodo de linho. Eu vim trazer para você, é muito rápido e muito breve, a responsabilidade do que é carregar a arca do Senhor, o que é levar a presença de Deus e mantê-la com ele. Davi tentou trazer da forma dele. Deus não permitiu. Deus mata Uzá no meio do caminho. Porque Davi não tinha feito segundo a vontade de Deus, segundo a ordenança de Deus. A palavra de Deus é clara. E ele faz rotura e mata Uzá. E o que acontece? Davi volta triste, porque a presença de Deus não estava com ele. Mas ele voltou e ele insistiu e fez segundo as ordenanças de Deus. E quando ele começou a fazer segundo o que Deus falou para os profetas, para Moisés, sabe o que aconteceu? Ele conseguiu trazer a presença de Deus. Davi já era rei, mas sem a presença não dá para reinar. Sem a presença de Deus não dá para governar. Sem a presença de Deus não dá para sentar no trono, porque a presença de Deus é o suficiente nas nossas vidas. E eu vim dizer aqui para você, mas para isso Davi teve responsabilidade. Sabe o que Davi fez? Sacrificou. Começou a sacrificar, a cada passo que ele dava, sacrificava. E ele foi sacrificando, foi adorando o nome do Senhor. E com humildade reconheceu que somente o Senhor é Deus. E o Senhor ajudou os levitas. Porque só o Senhor pode nos ajudar. Só o Senhor pode fazer algo por nós e para nós. Pastora Mayra, um abraço. Pois é, permanecer com a presença, crer que Deus está conosco, requer de nós santidade, sacrifício, e é isso que ele quer de nós. Davi achou que do jeito dele ia conseguir trazer a presença, mas Deus está falando comigo e com você. Para levar a presença eu quero sacrifício, para ter a minha presença eu quero santidade, para ter a minha presença, eu quero humildade, diz o Senhor para mim e para você nesta noite. Se faz necessário ser humilde perante um Deus tão grande que nos escolheu para ser filhos de Deus. Davi foi escolhido para ser rei em Israel, já estava no trono, mas ele não se cansou de buscar a Deus, ele não cansou de sacrificar. Ele disse: a presença de Deus não dá para ficar. Só com o trono eu não quero. A tua presença é suficiente para me vencer os filisteus. Todos que houvesse na minha frente, o Senhor dava vitória para Davi, porque Davi tinha a presença de Deus. E se você tem a presença de Deus, continue sacrificando, continue fazendo a vontade de Deus e santificando no mundo cheio de corrupção. Deus conta comigo, Deus conta com você. Pois é, Deus me trouxe muito a história de Davi. Sem a presença não dá para fazer nada. Sem a presença nada acontece. Mas quando a presença de Deus está na minha e na tua vida, as portas se abrem e o próprio Deus se responsabiliza por mim, por você. Você toma posse dessa palavra? Pois a presença de Deus vai te alcançar aonde você está. Pois a presença de Deus, se você estiver santificando, sacrificando segundo as ordenanças de Deus, acredite, eu aprendo muito com Abraão, porque Abraão foi direto com a obediência e sacrifício. Sacrifício e obediência Deus não aceita. Mas se você vai debaixo de uma palavra, se santificando,
Ei, se prepara. Deus vai entregar o que você mais precisa. Mas o que nós precisamos nesse momento é da presença de Deus. Porque não tem coronavírus, não tem crise que pare uma igreja que tenha presença. E nós temos a presença de Deus. E porque nós temos a presença de Deus, nós vamos prevalecer em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Não é verdade, meu pastor? Pois é isso. Se você tem a presença de Deus, se você perseverou em oração, se você continuou sacrificando a Deus, você tem a presença de Deus. O filisteu não vai derrubar você. Coronavírus não vai tocar em você. E se chegar, Deus é poderoso para te curar. Eu já falei no live aqui e continuo pregando sobre esse Deus maravilhoso. Você vai conhecer a grandeza dele quando você entender que você é pó e cinza e que ele é quem é. E ele é quem ajuda a sua igreja a vencer. Pois é assim. Davi convoca todos os levitas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Convoca todo o povo e diz: precisamos santificar, precisamos sacrificar para que Deus venha entrar em Israel. E era isso exatamente que Deus queria. O que Jesus quer fazer morada dentro de mim e de você. Porque Jesus, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas existe um detalhe muito grande: estar conosco dentro de nós é uma coisa, agora estar por perto é outra coisa. Se Deus estiver em vós sereis curados. Se Jesus te libertou verdadeiramente, você é livre. Então eu vim dizer essa palavra para você. Davi era rei, mas era um rei incansável. Ele lutava as guerras santas de Deus. Mas ele reconheceu que sem a presença, o trono para ele não adiantava. Quando Mical viu ele, começou a ridicularizar, desprezar. Porque ele estava vestido de forma simples. Porque ele disse: diante de Deus eu não sou nada. Eu reconheço que sou pó. Ele quem é rei. Ele é quem é Senhor. Ele é quem estabelece reino e tira rei. Então eu reconheço a soberania de Deus. Eu reconheço que Ele é santo e quer santidade de mim. Então eu vou adorar. E Davi adorou. E todo mundo se moveu em alegria. Porque Deus, onde Deus chega, tem alegria, minha irmã. Onde Jesus chega, alegria. Porque a tristeza salta de alegria onde a presença de Deus está. Eu não sei como você está. Eu não sei como o seu ministério está. Mas se Deus é contigo, você vai prevalecer, você vai vencer. Se você continuar na obediência, na ordenança do Senhor nosso Deus. Você crê nessa palavra? Pois é, onde todo mundo vê um caos, o Senhor diz: vai buscar a minha presença. Vai buscar a minha presença. Vai santificar, porque onde a minha presença está, ninguém toca. Filisteu não entra. Só continue guerreando, porque Davi era um guerreiro santo. Ei, porque você está reclamando das guerras? Começa a adorar a Deus em meio ao caos. E o Senhor se revelará por vós. Eu digo uma coisa para você, irmãos. Todo lugar que Davi ia, ele consultava Deus. Ele era totalmente dependente de Deus. Aonde você está indo? Como você está indo? Pois é bem assim. Muita gente nessa geração, pastores que estão do meu outro lado, se corromperam. Ostentação. Muita coisa que Deus olhou lá de cima. E vocês sabem do que eu estou falando. E Deus não se agradou. Mas nós, vocês, que tem a presença de Deus, vai vencer. 4 meses, 3 meses e meio. Mas você vai vencer em nome de Jesus. Deus falou comigo que Ele é um Deus de compromisso. Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. E Ele habita onde há santidade. Se não houver santidade, não pense que Ele vai estar em você. Não pense que Ele vai habitar com o pecado, porque Ele não coabita com o pecado. Ele não comunga a santidade com o profano. É necessário você limpar o seu rosto com o rosto descoberto e mostrar para todo mundo a verdade. Deus não comunga com o pecado. Onde há pecado, Ele não vai morar. Mas se hoje eu e você decidir renunciar tudo que somos, tudo que temos, como Davi reconhecia. Acho lindo, Davi.
Ele reconhecia que foi gerado em pecado. E em pecado foi concebido. Ele sabia que a origem dele era pecaminosa. Então pecava todos os dias. Pensamento, palavra e atitude. Eu estou falando isso, irmã, porque é uma vida que a gente vive de renúncia. Você é a igreja de Cristo. Você sabe que tem que viver em santificação, em adoração ao Senhor nosso Deus. Porque não importa se você está em casa. Mas nós já ouvimos o pastor presidente pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Nós já nos enchemos com a presença de Deus. Porque onde você está, Deus está também. Mas eu vim trazer para vocês exatamente isso. Porque Davi não queria reinar sem a presença. Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não me manda, porque eu não vou. Ah, mas eu vou enviar um anjo. Não manda aí com o anjo. Eu quero a tua presença. Porque com a tua presença vai me converter, vai me convencer, vai me alimentar. Deus é muito lindo, irmãos. Se Deus não for comigo, se Deus não for com você, nada acontece na nossa vida. E nós precisamos perseverar e acreditar que Deus é poderoso para estar conosco até o fim. Eu digo para você, entre a fé e a incredulidade, começa a ter fé, começa a acreditar. Porque Abraão deu seu único filho da promessa, que era a promessa para ser gerada no altar, e o santificou. É muito forte essa palavra, irmão. E sabe o que aconteceu? Ele herdou a promessa. Entre a fé e a incredulidade, fica com a fé. Porque Deus não quer você duvidando. Deus quer você acreditando que Ele é poderoso para fazer. Mas a presença dEle, eu não abro mão. A presença de Deus, não abra mão da presença dEle. Porque só a presença dEle nos converte, nos convence que somos pecadores e somos dependentes de Deus e um do outro. Se você crê nessa palavra, irmão, dê glória a Deus, porque eu acredito desse jeito. Porque eu leio a palavra. Não existe presença sem sacrifício. Está sendo apedrejada, está sendo caluniada, está sendo o quê? Pois acredite, não existe sacrifício. Se você está sendo esbofeteado, esbofeteando, não vai ter presença. Mas se você for fazer o seu sacrifício segundo a ordenância de Deus, acredite, a presença de Deus, aonde você for, vai te acompanhar. Porque a presença, meu irmão, é o seguinte: tem santidade, eu estou lá. Tem santidade, eu estou lá. Tem separação, eu estou lá, diz o Senhor para mim e para você. Porque muitas vezes a gente pensa pela eloquência da pessoa, mas não é. Ou pensa porque sai muito e a gente vê cantores indo fama, né? Você sabe que eu tô fama. E sabe o que acontece? E muitas vezes a presença ficou lá atrás. Porque o Senhor, Ele é santo e requer santidade do seu povo. Davi conseguiu levar a arca de volta para Jerusalém, para Israel. Porque o trono para ele não era tudo. Era a presença de Deus. E somente essa presença nos alimenta de mel e de trigo. Falo de uma forma que vocês sabem como eu estou falando. De mel e de trigo. Palavra, trigo, pão. Esse Deus que nos acalma em meio à tempestade, que nos dá paz, para que nós venhamos vencer tudo que está passando. Somente a presença dEle para dar equilíbrio à minha e à sua vida. Pois é, todo sacrifício tem uma recompensa. Mas quando você se santifica, se sacrifica para agradar a Deus, a arca é depositada na minha e na sua vida. Mas tem que fazer segundo as ordenanças de Deus. Porque tem pessoas que sacrificam e não sabem por que sacrifica. Eu acho incrível isso. Porque tem pessoas que não sabem por que está fazendo, não sabem qual o propósito. E o propósito maior é se santificar, para quando Cristo voltar, você estar santo e separado dele e vir buscar a sua igreja. Para que o Espírito Santo habite em mim, habite em você. Aleluia. Para que de noite, quando nós formos orar, nós ouvirmos a palavra. Quando nós formos acordar, ouvimos o Espírito Santo falar conosco. Não existe riqueza maior. Talvez algumas pessoas se iludam com valores, com riqueza, mas a maior riqueza é Deus. A maior riqueza é Cristo. A maior riqueza é a presença do Espírito Santo sobre a minha e a tua vida. E a gente vai para o Novo Testamento e vê que aquele povo foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre eles. Que coisa linda, irmãos. A promessa maior foi cumprida. Para aqui com Davi, um guerreiro que a gente aprende com a história dele. Mas com Jesus é a nossa inspiração de viver. Cristo é o motivo
pelo qual eu vivo. Apenas uma inspiração do que Davi viveu para Deus. Foi falho, pecou, se humilhou. Deus nunca desamparou porque Ele é fiel. Ele diz assim: eu nunca mentirei para o meu servo. Aleluia. Chamei a testemunha fiel, não tendo por que jurar maior, jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Você tem compromisso com Deus? Deus tem com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não pare o sacrifício, não pare a santificação, não pare de cumprir as ordenanças de Deus, e você verá que no tempo determinado, não somente o trono, mas a presença de Deus te acompanhará, e as bênçãos e os milagres de Deus estará sobre a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não vim falar uma palavra apenas de massagear o ego, mas eu vim dizer para você: se há santificação, se há separação, se há sacrifício, a presença de Deus está contigo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E paro aqui sobre Davi e venho dizer para você sobre um pai que você tem e que eu tenho. A Bíblia é clara quando diz: poderia um filho pedir ao pai um peixe e ele dá uma serpente? Deus falou comigo pela manhã. Pois é. Vocês me conhecem como Deus da palavra, mas eu sou pai também. Ele é pai através de Jesus Cristo. Ele nos fez filhos de Deus. Até lá Davi era servo, era amigo. Ei, mas eu quero te dizer, Jesus Cristo veio, morreu na cruz por mim e por você. O maior sacrifício que houve aqui foi o de Cristo morrer por nós sem merecer os nossos pecados. Ele levou sobre si. E sabe o que aconteceu? Nos tornamos filhos de Deus e nós aceitamos o sacrifício de Cristo. Pois se Ele é pai, como pode um pai desamparar o seu filho? Como o pastor presidente falou, poderia uma mãe esquecer tanto o filho que cria? Todavia, eu, Senhor, não me esqueceria dele. Porque uma mãe pode se esquecer sim, mas Deus nunca esquece de mim e de você. Minha mãe pode não me visitar agora no coronavírus, mas o meu Deus não me visita. O meu Deus fica comigo. O nosso Deus fica com você na sua casa. Os nossos pais e os nossos vizinhos não podem visitar, mas o nosso Deus está conosco até a consumação do século. Você recebe essa palavra? À medida que eu falo para você, eu estou recebendo do céu, minha irmã. Deixa eu te dizer mais. E por que está inquieto com coisa alguma? Sobre vestir, comer, se alimentar? Se o nosso Pai sabe do que nós precisamos. Saio de Davi e entro para um Deus de amor que é Pai, tá? Nós servimos um Deus soberano, poderoso, amoroso, generoso. Muitos atributos Deus tem, mas eu descobri que Ele é Pai. E como um pai, Ele nunca vai me desamparar e nem vai te desamparar. Deus é Deus de aliança e de conserto. Depende da forma que você enxerga Deus. Depende da forma que você vê Deus e o seu Pai. Ele é grande, Ele é poderoso, irmãos. Ele faz aquilo que eu não posso fazer, o que ninguém pode fazer. O nosso Deus nessa noite resolveu fazer. Irmã, eu estou falando algo tremendo da parte de Deus. Aquilo que eu não posso fazer, Deus está fazendo por mim e por você, irmãos. Mas depende da minha fé. E depende da sua fé. E também daquilo que Ele te pediu. Você está sendo obediente ao que Ele lhe pediu? Se você for obediente, se prepara. Desce do céu a chuva seródia e a temporã. E eu digo mais, o trigo vai florescer e você vai vencer em nome de Jesus. Você não vai ser envergonhado em meio à crise. Lembra de Joel 2:23? E o meu povo nunca mais será envergonhado. Esse povo já tinha sofrido muito, irmã. Esse povo já tinha passado por tantas lutas, irmã. Gafanhoto, locusta, pulgão, mas o Senhor disse: o meu povo. Você é povo de Deus? Você é filho de Deus? Então se prepara. Você não vai ser envergonhada. Se prepara. Deus tem o melhor para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não vim brincar numa live, não. Eu vim falar com 4 pessoas, porque Deus é um Deus de aliança. E Ele se comprometeu comigo,
com você e com a sua igreja, porque nós somos a igreja de Cristo e estamos profetizando as nações. Nós vamos sair desse caos, tá bom, queridos? Tá um caos, tá? Vai continuar sendo até 3 meses e meio, vai. Porque Deus falou comigo e ele não me para que minta. E não é filho não para que se arrependa. Poderia ele falar e não cumpriu o que falou. Ele falou, mas também disse que vai passar. Suporta mais um pouquinho, irmão, que você vai vencer em nome de Jesus. Deus é tão lindo que eu tenho 2 lugares alugados. E um deles está fechado porque é loja. Mas a dona do estabelecimento esteve na minha casa. E ela disse pra mim desse jeito, tá 1 mês fechado, vamos entrar no segundo. Ela disse pra mim, eu vim aqui dizer pra você que haverá provisão. Eu vim dizer pra você que os aluguéis serão pagos. Aleluia. Irmão, eu disse assim, se a senhora não viesse me pagar, eu perdoava. Porque eu sei o que o povo está passando. Mas já que a senhora disse que veio dizer pra mim que não vai pagar, amém. Glória seja dada a Deus. Porque Deus sabe o seu endereço. E como se não bastasse, Deus trouxe coisa para mim, irmão. Porque Deus sabe da nossa necessidade. E aquilo que você precisa, Deus coloca no coração de alguém para trazer. Eu valorizo pessoas. Eu valorizo muito a Deus e a palavra dele. Mas quando alguém chega para mim me consolar, dizer, olha, eu vim dizer para você que nós vamos estar juntas nessa. Eu não vou deixar você sem receber. Eu glorifiquei ao Senhor Jesus. Eu sei que Ele cuida de nós. Ele cuida da sua igreja. E eu tinha pensado justamente no Pai Nosso que estás no céu. Jesus ensinou a gente a falar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Se Ele é Pai, Ele cuida de mim, de você. Fica aqui essa palavra de consolo, porque se você é filho de Deus, nessa decadência espiritual e material, você não vai perecer. Porque Deus não esquece de um filho seu. Já disse o pastor Barbosa, presidente, que ele está com a mão dele cravado. O nosso nome está escrito na palma da mão dele. E eu observei a palavra e eu assimilei, e eu aceitei, e eu creio desse jeito. E se você crê, minha irmã, acredite, não apenas amanhã, mas hoje já haverá provisão. Porque eu acho Deus lindo quando Ele quer trabalhar. Ele trabalha da forma que Ele quer, quando quer, na hora que quer. Mas tem um detalhe, quem é filho sabe a hora que Ele está trabalhando. Quem é filho sabe exatamente o lugar que Ele está. Quem é filho sabe exatamente o que Ele está fazendo. Por isso que eu convido a você, não apenas Ele como um Deus terrível, como um Deus que mata todo mundo, mas como um Pai que é generoso, como um Pai que é misericordioso. Eu sei que Ele é juízo, sim, mas hoje eu vim dizer para você, se você se arrepender dos seus pecados, Davi já disse, Ele usa de misericórdia. Todas as nossas falhas, todas as nossas culpas têm que ser confessadas para Ele todos os dias, para que Ele possa habitar dentro de nós. E eu vim dizer, não para você, mas para a minha vida. Fica com essa palavra. Eu me espelho, eu estudo um pouco da palavra e pego um pouco do que Davi fez, da paixão que ele tinha por Deus, o fervor, a adoração que ele adorava a Deus no deserto sem ser rei ainda. Mas o mais importante, eu descubro que um Deus tão grande, tão poderoso, tão terrível, nos escolheu para ser filha dele. Já imaginou o valor que você tem? Pois se você não se rendeu a Jesus ainda, eu faço um convite. Se renda a Jesus. É tempo do Senhor na sua vida. E Ele não abre mão de você por nada. Ele é Pai. O seu pai pode ter esquecido de você, não ter ligado para você. Mas se você dobrar o seu joelho no chão, sabe o que vai acontecer? Você vai ouvir uma voz doce e suave, dizendo, eu te amo. Porque você é feitura minha, você é obra das minhas mãos. E Ele não despreza você, Ele não ignora você, Ele não deixa você no canto. Ele olha para você com olhar de misericórdia e diz, eu tenho dó de uma nação que não me conhece. Então fala para o povo que eu amo esse povo, independente do que eles fazem por mim. Porque o que nós fazemos é pouco, é mínimo, comparando o sacrifício de Cristo. Eu vim dizer para vocês, suavemente, eu sou muito agressiva na live muitas vezes, mas hoje suavemente eu venho dizer, você tem um pai, eu tenho um pai que cuida muito bem de mim. Sabe, se Ele não entregou ainda, acredite, você estragaria. Tudo é no tempo determinado, mas nós possamos acreditar nesse Deus que vai nos instruir,
nos ensinar para o tempo determinado nós fazermos a vontade dele com excelência. E que a excelência do nosso Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha entrar em nossos corações, que é o amor dele dentro de nós, para que possamos fazer para essa geração, trabalhar para o Senhor com amor e para com o nosso próximo também. Essa palavra é para mim e é para você. Descobrir o Pai que você tem? Eu quero dizer para você, Deus é o que você vê. Se você vê que Ele é grande, Ele é grande. Se você vê que Ele é seu Pai, Ele nunca vai desamparar você. Não importa se você passa pelo vale da sombra da morte. Não importa se você passa pela água ou pelo fogo, Ele vai estar contigo. Não importa onde você passar, o mais importante é quem passa com você. Porque se Ele está com você, é o mais importante. E nessa noite eu vim dizer, Deus é na sua vida. Deus está com você. Amém? E que nós prossigamos a buscar esse Deus em conhecimento, em oração, em jejum, em santificação, para que essa geração seja impactada e seja conhecida pela generosidade e a bondade do Senhor nosso Deus. Fica essa palavra. Davi sacrificou segundo as ordenanças de Deus. Ele já não fez como ele queria, mas segundo as ordenanças, ele preparou os levitas. Levita, é você que vai levar agora, porque ele mandou no carro de boi. Não, tem que ser dos levitas. Pessoas falhas como eu e como você, que pode carregar a presença de Deus. Deus escolheu a mim e a você, tão insignificante aqui no mundo, para você carregar a presença do nosso Deus. É você que Deus escolheu. Falhas, cheia de defeitos, sim, mas o Senhor é perfeito e as suas escolhas é soberana e é perfeita, e Ele não erra. Quando Ele escolheu a mim e a você, Ele disse: a minha presença vai contigo. Louvado seja o nome de Jesus. A presença de Deus está contigo. Receba essa palavra. Se a presença está, as portas vão se abrir em nome de Jesus, ou as portas já se abriram em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agora? Podemos orar? Onde Jesus está, há milagre. Onde Jesus está, a casa e o ambiente é diferente. Onde Jesus está, a mudança de caráter. Aonde Jesus está, a alegria tem que reinar. Choramos agora com os que choram, mas nos alegramos porque um dia iremos morar no céu. Vamos orar? Vou orar juntamente com o pastor Severino, vice-presidente, irmã Eliette, tá, querida? A presença de Deus é naquele lugar. Você sabe, quando Deus me levou algumas vezes lá, eu não sei pregar, mas eu sei falar que Jesus é bom e salvo, mas e o pecador? Mas a presença é com vocês. E eu vim trazer falar sobre os atributos de Deus, que são muitos, irmãos. Se for parar aqui, mas sobre a presença. Onde a presença está, milagres acontecem. Amém? E somente a presença de Deus vai nos levar para o céu. Sem a presença, ficaremos. Mas com a presença de Deus, não apenas o governo material que nós queremos morar no céu. Nós queremos chegar na eternidade e abraçar o nosso Rei e dizer muito obrigada por ter nos escolhido para morar numa mansão celestial. Amém? Vou orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos por esse momento, te agradecemos pela tua palavra, pelos sacrifícios que o teu servo tem feito e o Senhor tem recebido, meu Pai. E tem nos enchido da tua presença. Porque antes de mim sacrificar, houve antes patriarcas que veio antes de mim, orando, buscando a tua presença, para que o povo fosse cheio do teu Espírito Santo. Eu reconheço, Deus, que não é mérito meu hoje estar aqui te adorando, falando numa live. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, porque eu reconheço os patriarcas, eu reconheço quem está orando por mim, eu reconheço quem está intercedendo por mim, para que eu nessa geração possa interceder pelas pessoas. Mas eu te peço, não tire a tua presença de nós, não tire a tua presença da tua igreja. Abençoa o pastor presidente, abençoa o vice-presidente, abençoa todos os belemitas e todos que estão assistindo essa live, abençoa os colaboradores do projeto Semeando Pão, abençoa o presidente, abençoa a nação brasileira que vive num conflito, abençoa o mundo, Senhor, e sara essa terra em nome de Jesus, porque
te agradeço. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Paz do Senhor. Boa noite.